Meu nome é Davi Araújo e eu sou da turma 122 e estarei apresentando sobre a Constituição de 1891. No caso, as disposições preliminares e o poder legislativo definido pela Constituição. No artigo 1 da Constituição de 1891, a gente observa a procedência que se teve dos eventos da Proclamação da República em 1886. Nisto se define o novo regime político do Brasil como Estados Unidos do Brasil, conferindo esse direito pelo conglomerado de territórios e estados pertencentes ao Brasil, e a definição do Brasil como República Federativa Representativa. Ainda nas disposições preliminares, observa-se a definição dos poderios da União e dos Estados, no caso, com a diferenciação e distinção entre as interações permitidas entre a União e os Estados, cabendo a interferência da União unicamente sobre requisitação ou sobre manutenção emergencial dos direitos dos Estados referentes às atribuições constitucionais. No caso, cabe à União a manutenção de taxas, tarifas e impostos tanto para o comércio do exterior, quanto as importações, como para algumas taxas internas de impostos, no uso especificamente de telégrafos, correios e selos. E os estados, assim respectivamente, essas mesmas medidas, só que para o seu âmbito estadual. A Constituição de 91 determina também nas suas disposições preliminares o desenvolvimento e transferência da capital para a nova. No caso, na época, a capital seria no município neutro, que no caso é hoje o Rio de Janeiro, e que, propriamente estabelecido na Constituição, seria desenvolvido um novo estado a partir da realocação da capital. Nisso, também na Constituição por si só, já era definido o reservamento de 14.400 quilômetros quadrados de área pertencente já ao desenvolvimento do novo município e a nova capital, um novo Distrito Federal, que hoje conhecemos como nossa capital. Na Constituição de 1891, é definido o Poder Legislativo como responsável pelo desenvolvimento de leis. Nisto, observa-se o desenvolvimento de duas câmaras que dividem o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ambos com as suas devidas especializações. A Câmara dos Deputados é especializada no desenvolvimento de determinadas leis, principalmente na locação de taxas e tarifas e impostos nacionais, a alocação, fixação de forças armadas de mar e terra e o desenvolvimento efetivo de leis quanto à procedência ou improcedência de um processo legal de acusação criminal contra o presidente da República e ministros de Estado envolvido. Já o Senado está mais relacionado na execução da justiça junto ao Supremo Tribunal Federal. Nisto, observa-se a participação dos senadores exatamente no processo de julgamento em casos de presidentes da República ou funcionários da Federação. Nisto, cabe ao Senado a realização de unicamente duas penas nessa Constituição, que se trata da perda do cargo do indivíduo e a incapacitação de reeleição do indivíduo para qualquer outro cargo ou sua exerção de cargo. As duas câmaras são de eleições de 4 em 4 anos, com a Câmara dos Deputados com mandato de até 4 anos e, por vez, na Câmara dos Senadores com mandato de até 9 anos por renovação definida pelo Senado. No Senado, observa-se também a exigência mínima de 35 anos de idade do indivíduo. Em ambas as câmaras, observa-se a necessidade da cidadania brasileira por certo tempo, na Câmara dos Deputados sendo por 4 anos e na Câmara dos Senadores, o Senado Federal, 6 anos de cidadania brasileira, com ambos apresentando a obrigatoriedade da posse do documento legal e da capacidade eleitoral do indivíduo. Meu nome é Carlinhos. Vou falar sobre a Constituição de 1991, que é fala sobre a parte do Poder Executivo, que aborda 5 capítulos e de cada capítulo aborda 2 tópicos. O primeiro é do presidente, do vice-presidente. A parte do vice-presidente eu coloquei assim que ao imposar o cargo do presidente eleito, ele deve se pronunciar no Congresso, se ele chegar no Congresso. Ele não no Congresso, ele deve antes do Supremo Tribunal Federal, ele deve fazer a seguinte afirmação:
de que ele tem que cumprir e manter a perfeita lealdade com a Constituição, garantir a segurança da nação, né? Bem da segurança da nação, observar suas leis, tem que sustentar a união, a integridade e a independência. E a parte do vice-presidente é que se ele for colocado se no último ano de mandato sem presidencial ele for ser presidente, ele não deve se eleger presidente para o período seguinte. Agora tem o capítulo 2, que é das eleições de presidente e vice-presidente. A primeiro tópico é que se nenhum dos votos houver alcançado a maioria absoluta, o Congresso ele elegerá os votos dentre os quais tiveram alcançado as eleições diretas. Se tiver em caso de empate, vamos considerar eleito o mais velho. Tem agora o capítulo 3, que é das atribuições do Poder Executivo, que tem só um artigo, que é o 48, compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso, expedir decretos, instruções e regulamentos para sofrer execução, e a outra dá conta anualmente da situação do país, o Congresso Nacional, aplicando as providências de forma urgentes em mensagem que remeterá ao secretário de Estado no dia da abertura da sessão legislativa. Vamos por isso no capítulo 4, que é dos ministros de Estado. Os ministros de Estado, eles dizem o seguinte: ele deve exercer nem emprego ou função pública, nem de presidente ou vice-presidente da União, e nem deputado e senador. Os ministros do Estado não poderiam comparecer às sessões do Congresso. Eles só comunicarão com ele por escrito ou pessoalmente em comissões da Câmara. Os relatórios anuais dos ministros serão dirigidos ao presidente da República e distribuídos por todos os membros do Congresso. Agora o último tópico, capítulo 5, que é a responsabilidade do presidente, que tem um artigo, que é o artigo 54, que são crimes de responsabilidade dos atos do presidente que atentarem a essas políticas da União e da segurança interna. Vou falar sobre o Poder Judiciário, que primeiro eu vou falar sobre os estados, que o artigo 63, cada estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adotar respeitados os princípios institucionais da União. O artigo 64, que pertence aos estados, as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. Aí, dos municípios, que o artigo 68, os estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em que quanto respeite ao seu peculiar interessante. E, o artigo 69, que são cidadãos brasileiros, que o primeiro é os nascidos no Brasil ainda de pai estrangeiro, não residindo a esse serviço de sua nação. O segundo, os filhos de pai brasileiro e legítimos de mãe brasileira, nascidos no país estrangeiro, se estabelecem domicílio na República. O terceiro, os filhos de pai brasileiro que estiver em outro país de serviço da República, embora que nela não venham domiciliar-se, tem um importante, que é a sexta, os estrangeiros, por outro modo, naturalizados. Vou falar sobre a Declaração de Direitos, que o primeiro
Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E o segundo, todas são iguais perante a lei. Disposições gerais, que o primeiro, não se achando reunido o Congresso e correndo a pátria eminente perigo, exercerá essa atribuição o Poder Executivo Federal. Está no artigo 48, número 15. E o segundo, este, porém, durante o estado de sítio, restringir-se as medidas de repressão contra as pessoas a impor. E disposições transitórias que, primeiro, essa eleição será feita em 2 escrutínios distintos para o presidente e o vice-presidente, respectivamente, recebendo-se e apurando-se, em primeiro lugar, as cédulas para o presidente e exercendo-se em seguida do mesmo modo para o vice-presidente. E o segundo, o presidente e o vice-presidente, eleitos na forma de artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência da República durante o primeiro período presidencial. E o terceiro, para essa eleição, não haverá compatibilidade.